Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Começamos este tempo de oração e a partir do Evangelho, que eu gosto tanto deste Evangelho, penso que é familiar a todos os que me estão agora a escutar e a partir daquilo que eu digo vão procurando falar com o Nosso Senhor, porque isso é o mais importante, fazer um pouco de oração, dirigir-se a Deus, tentar ouvir o que Ele nos tem para dizer. Lembrava-me do importante que é termos amigos. A sorte que se põe para nós, estamos rodeados de um bom grupo de amigos, pessoas que nos telefonam, que nos visitam, que nos acompanharam, se estivermos doentes ou nestes momentos assim de mais confinamento, ou não sentir-se sozinho. De facto, a Bíblia reconhece que quem tem um amigo, diz a Bíblia, tem um tesouro. E por isso não é de estranhar que Jesus Cristo, perfeito Deus e perfeito homem, gostasse também imenso dessa realidade humana da amizade. Teve amigos, muitos amigos, e alguns desses amigos acompanharam até ao Calvário, foram com ele até ao fim. Se Cafarnaum era o centro das operações da vida pública de Jesus na Galileia, tantas vezes nós vemos Jesus a fazer milagres na Galileia, Betânia é o lugar do descanso e da amizade. Betânia, é ali que se passa o Evangelho que eu vos vou ler agora, para assim localizarmos melhor, recordarmos e assim rezarmos também melhor. Conta São Lucas que naquele tempo Jesus entrou em certa povoação e uma mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria que, sentada aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Entretanto, Marta atarefava-se com muito serviço. Interveio então e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha a servir? Diz-lhe que me venha ajudar. O Senhor respondeu-lhe: Marta, Marta, andas inquieta e preocupada com muitas coisas, quando uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Pois é, era ali em Betânia que viviam aqueles irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Lázaro que tinha sido ressuscitado. Marta e Maria, suas irmãs, Jesus gostava imenso. Ali o mestre encontrava-se como em casa, gozava da hospitalidade e cuidado daquela família, com quem tinha um grande carinho. Era quase visita obrigatória quando Jesus ia a Jerusalém. Jesus também quer estabelecer connosco uma relação de familiaridade, de amizade. Amizade profunda com cada um de nós. Ser cristão devia ser assim, ser amigo de Jesus, procurar ser seu amigo, fazer a sua vontade, rezar-lhe também. E por isso São José Maria, é engraçado que São José Maria dizia que o sacrário era sempre para ele Betânia. Comparava o sacrário àquela casa de Betânia onde Jesus se sentia tão bem. Onde Jesus falava com aqueles irmãos, onde aqueles irmãos falavam com o Nosso Senhor. Betânia era aquele lugar tranquilo, aprazível, onde estava Cristo. Onde aqueles irmãos lhe podiam contar a sua vida. E também ao sacrário nós nos podemos dirigir contando as nossas preocupações, as nossas alegrias, os nossos sofrimentos, os nossos entusiasmos e sonhos, com a mesma simplicidade. Oxalá fales assim com o Nosso Senhor, com simplicidade, com naturalidade, a mesma com que lhe dirigiam as palavras Marta, Maria e Lázaro. E era por isso que Nosso Senhor gostava tanto de ir àquela casa, e era por isso também que São José Maria nos ensinava que ao percorrer as ruas das cidades, ao ir de carro numa viagem, quando divisava, quando via ao longe as torres numa igreja, sempre se lembrava que estava ali um sacrário, um novo sacrário, e era uma ocasião mais para deixar que a alma se escapasse para estar ali com o desejo junto ao Senhor sacramentado. Depois o que acontece numa daquelas visitas a Jesus? Tem lugar a cena que acabamos de escutar no Evangelho de hoje. Como sempre, a presença de Jesus naquela casa era uma honra enorme. Marta e Maria receberam em sua casa. Que bom quando nós recebemos Jesus na comunhão. Que honra seria para nós receber o Papa, uma pessoa importante.
Assim sucede que honra quando nos visita um amigo, e eles cuidavam de tudo, tudo o que era importante, todos os detalhes, a refeição, os pratos que sabiam que Jesus mais gostava, e limpavam a casa, um bom vinho também, esperariam Jesus à porta e dariam depois as saudações habituais, nada forçado nem solene, porque eram verdadeiros amigos, com naturalidade, e depois começavam a falar. E àquela hora, Maria falava com Jesus, ouvia Jesus, e Marta sacrificava esse estar com Jesus, esse escutar o Mestre para ir preparando a refeição, porque era preciso, alguém tinha que fazer a refeição. Ia passando de um lado para o outro, atarefada, diz o Evangelho, que estava atarefada, certamente ouvia parte de um discurso, se calhar ficava curiosa para ouvir o que é que Jesus está a contar, mas tinha que ir ao fogão, aquecer as coisas, tinha que ir tirar alguma coisa, não digo ao frigorífico, não havia frigoríficos naquele tempo, mas não sei, tinha que pôr sal, preparar a cozinha, e ouvindo uma coisa, depois o demónio, como que vai metendo no seu coração alguma inveja, alguma comparação, e eu aqui a trabalhar e a Maria ali aos pés de Jesus sem fazer nada. E ela começa, já não escuta Jesus, mas só se olha a si própria. Até que explode, como que explode entre si, e dirige-se a Jesus e diz: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe sozinha a servir? Diz-lhe que me venha ajudar. Quantas vezes nos passa exatamente o mesmo? Quantas vezes sucumbimos também nós ante essa tentação de pensar em nós próprios e comparando-nos com os demais? Que aquele meu irmão não faz nada e que sou eu que ponho a mesa, que eu já fiz a cama, amanhã fazes tu, que eu levei o cão a passear ontem, hoje tens que levar tudo. Às vezes acontece assim lá em casa. Estas cenas, no fundo, são mais ou menos familiares quando nós nos irritamos com o irmão, ou com o marido, ou com a mulher, por ver, ou pensamos nós que não fazem nada, que somos nós que estamos muito atarefados e os outros não fazem nada. E o egoísmo é esse pecado capaz de romper qualquer relação, a harmonia familiar, quando uma pessoa olha demasiado para si própria, acaba perdendo a noção da realidade e cai no vitimismo. Entende a vida como Porque entender a vida como um serviço aos outros é muito melhor do que pensar em si próprio. Pois a Marta, foi isso que lhe aconteceu, mas Marta é santa, não se esqueçam, Marta estava a fazer aquilo que devia também, nós também temos que trabalhar, como é evidente. O que acontece é que Jesus explica ao ver aquela reação um pouco desproporcionada da Marta, Jesus olha certamente com carinho. É assim que Jesus sempre nos olha, com carinho, repreendendo-nos, mas com carinho, e dirige umas palavras que ela nunca mais vai esquecer. Marta, Marta, andas inquieta e preocupada com muitas coisas, quando uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que nunca lhe será tirada. Jesus, o Mestre, como redirige o seu olhar para aquilo que é verdadeiramente importante. A sua presença, a presença de Jesus no meio daquela família. O fazer as coisas por amor a Deus, o reconhecer a Jesus junto a nós é o que mais importa. É outro modo de afirmar aquilo que se diz tantas vezes, aquela conhecida sentença: o importante é ser e não o fazer. E o que é que quer dizer Jesus com isto? Qual é a coisa, essa única coisa, essa uma só coisa necessária que necessitamos? Qual é a melhor parte? Antes de mais, é importante compreender que não se trata da contraposição entre duas atitudes: a escuta da palavra do Senhor, a contemplação e o serviço concreto ao próximo. Não são duas atitudes contrapostas, mas, pelo contrário, são dois aspectos, ambos essenciais para a nossa vida. Aspectos que nunca se devem separar, devemos fazer muitas coisas, temos que trabalhar, mas ao mesmo tempo estarmos unidos a Deus nisso. Pois pensemos agora na nossa família, se não estamos às vezes demasiado atarefados com alguma coisa. O Papa Bento XVI dizia, alguma vez dizia: não vos preocupeis com o amanhã. Às vezes andamos assim demasiado atarefados, preocupados. Cada dia tem o seu mal. Um mal por dia é suficiente para os homens. Mais não conseguem suportar. Por isso, dizia o Papa, que conselho tão sábio: procure concentrar na resolução do mal de cada dia e deixar o seguinte para o dia seguinte. Olha, que boa proposta. Qual é a nossa atitude? Nossa atitude, às vezes, temos também essas comparações, tontos juízos sobre os outros, verdade aos outros. Escolhe Jesus, escolher a melhor parte. Às vezes, o que é que significa escolher a melhor parte? Às vezes significa escolher o melhor para os outros. Se está um ovo, vem 2 ovos estrelados, ficar com o pior,
o bife, aquele que tem mais dinheiro, ficamos nós com ele. Se há 2 lugares para nos sentarmos à frente da televisão, que fica o melhor para o outro, a melhor parte, é aquele o pior, que ficamos connosco. Se numa discussão deixamos que o outro dê a sua opinião, não impomos a nossa opinião, isso é escolher a melhor parte, no fundo é ver nos outros a Jesus, é estar como a Maria ali aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra sentada, no fundo é ter naquilo que fazemos uma atitude contemplativa de ver Jesus nas outras pessoas. Que Nossa Senhora nos ajude a ter essa presença de Deus que nos leva a saber-nos em tudo aquilo que fazemos, contemplados, olhados por Jesus. E assim teremos mais calma, mais presença de Deus e conseguiremos fazer das nossas atividades de cada dia tempo de oração. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.